Elbaf é o 33º arco da história de One Piece e o segundo da grande saga final. Ao fim de Egghead, os Chapéus de Palha partiram para a próxima ilha acompanhados pelos piratas guerreiros gigantes comandados por Dory e Brog, logo após uma intensa batalha contra as 5 estrelas anciãs. Enquanto segue em direção a Elbaf, o mundo lida com o chocante anúncio de Vegapunk, enquanto os Piratas do Ruivo, a Cross Guild e a Frota do Barba Negra intensificam suas buscas pelo tão sonhado One Piece. É verdade que o arco mal começou, mas já temos muitos detalhes e plots interessantes que vale a pena relembrar. Afinal, tivemos agora 2 semanas de pausa e eu sei que esse vídeo pode ser muito importante para diversos leitores. Os Mugiwaras festejam e celebram com os piratas guerreiros gigantes Lilith e Bonnie, após sua bem-sucedida fuga de Egghead. Dory e Brog revelam que deixaram Little Garden para retornar a Elbaf, obter novas armas e aí poder retomar o seu duelo. Enquanto isso, Bonnie e seu pai Bartolomeu Kuma comemoram ao vislumbrar o horizonte juntos. O homem, supostamente sem emoções e ego, sorri à presença da filha e àquele momento. Na Ilha Gartel, os Piratas do Ruivo se vingam da tripulação de Bartolomeu o Canibal, segundo comandante da autoproclamada Grande Frota dos Chapéus de Palha. Ele e seus companheiros haviam queimado a bandeira do Shanks em território protegido pelo Yonkou. A consequência que encontraram foi a completa derrota. Hongo explica a Bartolomeu que ele será perdoado se entregar um veneno a Monkey D. Luffy que o matará de forma violenta. O médico do bando do Shanks ainda complementa que Bartolomeu tem 1 mês para cumprir essa tarefa. Contudo, para proteger seu ídolo e capitão, o maior fã de Luffy bebe o veneno, numa demonstração de fidelidade gigantesca. Mas apesar de sua determinação em dar a vida pela de seu herói, é revelado que o veneno era na verdade falso, e os Piratas do Ruivo os libertam. Shanks sorri e ao ser questionado por Ben Beckman, ele explica que está feliz ao ver que alguém se importa tão profundamente com o pequeno Luffy. O próprio Bartolomeu fica espantado com a tranquilidade do Ruivo, dizendo que esperava que ele fosse impiedoso, mas era muito longe disso. É nesse momento que Usopp pede licença para Shanks, afirmando que toda ação tem um preço a ser pago. Com um tiro de rifle de precisão absurda, o pai de Usopp afunda o Gol em Luffy Senpai, deixando incerto o destino da tripulação. Nesse dia, na Ilha Gartel, o navio pirata do Barto Club foi afundado. É incerto se há algum sobrevivente. Após derrotar os Piratas do Coração na Ilha Winter, o Barba Negra retorna a Hatinosu e repreende Ávalo Pizarro por deixar o Kobe escapar, explicando que os Poneglyphs se tornaram de conhecimento geral e que uma guerra entre os 4 imperadores está prestes a eclodir, com o envolvimento da marinha e também do governo mundial. Barba Negra afirma que Kobe era uma peça-chave para tudo isso. Quando Pizarro menciona que Gekko Moria também conseguiu escapar, surge outra rodada de repreensões. O humor de Tite eventualmente melhora ao perceber que a moral de sua tripulação tá lá no alto, ficando ainda mais satisfeito com o Kuzan por ter capturado Garp e pelo sequestro bem sucedido de Charlotte Purin. O Barba Negra havia perdido o Kobe, mas ganhou uma moeda de troca ainda maior. E de brinde, em suas garras, existe alguém com potencial para despertar a habilidade de ler os poneglyphs. Barba Negra então contacta Lafite, que se infiltrou no quartel-general das empresas de transporte e entrega do Umit, próximo de onde o exército revolucionário bloqueia a chegada de alimentos a Marejoa. Tite diz para que seu companheiro fique preparado, indicando que em breve algum plano dos piratas do Barba Negra será executado. Enquanto isso, Catarina Devon e Van Algor retornam a Hatinosu acompanhados por Caribou, cujos conhecimentos sobre as armas ancestrais Pluton e Poseidon serão fundamentais para os próximos planejamentos de Marshall D. Tite.
2 dias após o incidente de Egghead, o grande Elric, o navio dos piratas guerreiros gigantes, ainda está a caminho de Elbaf. No entanto, os tripulantes ali presentes, os gigantes Robin, Frank, Brook, Jinbe, Bonnie e Lilith, percebem que não conseguem encontrar o Talzin Sunny, onde os outros chapéus de palha estavam a bordo. No caso, os 6 primeiros membros entraram na tripulação. E é aí que Nami acorda com ressaca dentro de um castelo misterioso, usando um novo traje que ela não se lembra de ter colocado. A navegadora logo se reúne com o Sop e ambos fogem de vários animais gigantes que habitam o castelo, até serem salvos por Luffy, Zoro e Sanji, que afirmam ter lutado e comido outra criatura gigante ao redor da região. Todos estão usando roupas novas semelhantes dos gigantes de Elbaf, mas ninguém sabe como chegaram lá, nem o paradeiro do Sunny e do resto da tripulação. Após saírem do castelo, o Sop teoriza que, com base nas roupas que se assemelham à cultura dos gigantes, eles estavam realmente em Elbaf. Só não sabiam que tudo isso, na verdade, era uma grande maquete. Logo, eles encontram uma pessoa montada em um enorme gafanhoto que afirma que eles estão na Terra dos Deuses, e que os diversos animais gigantes que eles encontraram eram, na verdade, todos divindades. Ele os avisa para não ir ao templo do Deus do Sol, que é guardado por ferozes guardiões. Isso, no entanto, desperta o desejo de aventura de Luffy, que corre em direção ao templo antes que a tripulação consiga impedi-lo. E aí, ele aparentemente colide com o próprio céu, com o próprio horizonte, fazendo-se estilhaçar, o que acaba gerando uma grande confusão. Os Chapéus de Palha percebem que o horizonte desse lugar era na verdade um enorme espelho unidirecional, e logo além dele encontram um quarto de proporções gigantes, onde enfim resgatam o Chopper. Após examinar o local, eles descobrem um conjunto de costura gigantesco e blocos de Lego semelhantes aos que compõem o reino onde estavam. Então surge a conclusão mais lógica. Um gigante capturou eles enquanto dormiam e colocou eles dentro de um diorama como se fossem bonecos. Pouco depois, eles são atacados por animais gigantes que protegem o local, forçando-os a lutar. O tumulto da batalha atrai a atenção do falso Deus do Sol, que fica furioso com os danos causados ao seu quarto de brinquedos e aos animais de estimação que ele possui. Ele os persegue de volta ao diorama logo após a derrota de seus animais. Enquanto fogem, os Chapéus de Palha submetem Scat, o gato gigante que pode se transformar em leão, e o fazem carregá-los pela Terra dos Deuses. Nami, memorizando o esquema da maquete, os orienta a seguir para o lado oposto do quarto para chegar a uma saída. O falso Deus do Sol, na verdade Road dos novos piratas guerreiros gigantes, aliado da grande frota dos Chapéus de Palha, os persegue, capturando-os brevemente com uma rede de metal que é rapidamente destroçada por Zoro e Sanji. Apesar disso, Road se mantém confiante de que eles não conseguirão escapar, já que esse reino, abre aspas, essa grande maquete, originalmente era uma prisão para gigantes. Contudo, ele logo descobre, através dos outros prisioneiros, todo o dano que os Chapéus de Palha causaram ao seu mundo de brinquedo, incluindo derrotar a maioria de seus animais e até comer o Glut Bunny. E aí é revelado pra gente que ele tá enfurecido, e o Road na verdade é contra a decisão do seu capitão, Hairudin, de se juntar à grande frota e ser submisso a Luffy. Então, quando seu corvo gigante Mugiin trouxe o Talzin Sunny da zona da névoa adormecida, ele pensou que poderia transformá-los em seus servos como bonecos vivos. Enquanto Road ri do drama causado pelos Chapéus de Palha em seu pequeno reino, achando o máximo a história que estava sendo construída ali, a Nami, cansada da perseguição desse gigante pervertido que trocou a roupa dela, ordena que Zeus faça o que fez, que é simplesmente atingir ele com um raio poderosíssimo. Ao mesmo tempo, Luffy destrói a parede com uma espécie de mini Gear Force, como Gomu no Kongigan, permitindo que eles escapem da cela rumo ao desconhecido. No mar, os Mugiwaras restantes comunicam aos piratas guerreiros gigantes que a busca por seus companheiros pode ser cessada. Eles os procuraram por todos os cantos, mas não os encontraram. O que resta agora então é a confiança de que eles estão vivos e, assim como eles, seguirão para Elbaf.
Os gigantes concordam e durante a viagem recebem um jornal que revela as novas recompensas de Dory e Brog no valor de 1 bilhão e 800 milhões de berries, com a Robin explicando que isso é parcialmente devido à inflação de um século e tudo mais, e que o Luffy também foi acusado de ter assassinado o Dr. Vegapunk. Ao examinar o artigo, a Robin percebe que a foto de seu capitão na quinta marcha tem uma marca de X estranhamente proeminente em seu braço. Certamente, um recado da princesa Vivi para seus companheiros indicando que ela se encontra com Morgan's Big News. A conversa muda para Hairudin e os gigantes explicam que ele próprio queria resgatar o Chapéu de Palha, mas um problema interno em Elbaf o impediu. Eles revelam que Loki, o príncipe amaldiçoado, matou seu pai Harold, o antigo rei da região, e consumiu uma lendária Akuma no Mi. Essa situação forçou todos os gigantes de Elbaf a se mobilizarem para detê-lo e aprisioná-lo. Eles temem fortemente que o príncipe, conhecido como o príncipe amaldiçoado e vergonha de Elbaf, se liberte de suas amarras e cause o fim do mundo. Mais tarde, a Robin pede para o Brook cortar seu cabelo no estilo que ela usava antes lá no time skip, na esperança de ser facilmente reconhecida por Jaguar D. Sol. Enquanto isso, o grupo de Luffy se encontra em um castelo gigante no topo de uma montanha, acessível apenas por uma ponte suspensa. Logo após partir, eles se escondem rapidamente ao avistarem dois gigantes cruzando a ponte. Esses são Gerd e Goldberg, também membros dos novos piratas gigantes. Eles discutem sobre o comportamento vergonhoso de Road e o criticam abertamente, teorizando que o Hairudin permite que ele continue na tripulação devido à sua alta habilidade em navegação. Descobrimos então que Piper, a coruja de estimação da Gerd, viu Mugen, o corvo de estimação do Road, trazendo o Thousand Sunny para as mãos do falso deus do sol. A dupla de gigantes planeja confrontá-lo por permitir a entrada de intrusos na região de Elbaf. Após os gigantes passarem, o grupo atravessa a ponte, mas Luffy desce para investigar um forte rugido que houve desde que acordou na ilha. O restante da tripulação continua até perceberem que estão sendo perseguidos por Road, que também está sendo perseguido pelos outros dois gigantes carregando Thousand Sunny nas mãos. Suspeitando que o gigante torrado pelo raio da Nami seja o falso deus do sol, Zoro quer lutar, mas os outros decidem que é melhor correr, né, até o final da ponte. É aqui que Luffy encontra um homem gigantesco vendado e acorrentado a uma enorme árvore. Ele percebe a presença do garoto do chapéu de palha e exige saber quem ele é. Monkey D. Luffy se apresenta como tem que se apresentar, o futuro rei dos piratas, e então descobre que o gigante é o lendário príncipe Loki de Elbaf, que se autoproclama o deus do sol. Ele se encontra amarrado na árvore do tesouro Adão há 6 anos, no submundo de Elbaf. O príncipe amaldiçoado tenta negociar sua liberdade com o Luffy em troca de destruir qualquer tripulação pirata que ele desejar. Luffy não contesta enquanto os enormes animais de estimação de Loki aparecem e cercam o garoto, mas acabam sendo rapidamente subjugados por ele, surpreendendo os humanos que aparecem na região e até o próprio gigante Loki. Ao mencionar Shanks, o príncipe percebe a curiosidade de Luffy e logo o provoca, chamando o ruivo de covarde. Rapidamente, o Yonkou responde à acusação com um poderoso soco na quarta marcha que, mesmo de olhos vendados, Loki é capaz de desviar. Notando a força do humano à sua frente, Loki tenta aplacar a raiva dele, mas se recusa a responder sobre Shanks sem um preço. Em outra parte do submundo, Hairudin caça um alce com Stansen para alimentar os Mugiwaras, enquanto em outro ponto de Elbaf, alguém pede ajuda dizendo que Jaguar D. Sol está desmaiado e não está se mexendo. Meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Um breve resumo aí do pouco que a gente teve de Elbaf até agora. Eu espero que você tenha gostado e que, acima de tudo, esse vídeo te ajude a aproveitar mais os próximos que vão aí, né? Porque, cara, pausa de 2 semanas, a gente acaba esquecendo algumas coisas mesmo. Tá tendo mais espaçamento agora, lançamento dos capítulos semanais de One Piece, então é normal esquecer alguns pontos. Então acho que um vídeo assim, né, depois de uma pausa de 2 semanas, é bem legal pra gente pegar já o próximo capítulo com tudo em mente e conseguir fazer conexões melhores do início do arco, que a gente ainda tá no início, né, mas enfim, dos primeiros capítulos mesmo, com esse que a gente vai ver agora no decorrer
dessa incrível história, beleza? Te agradeço do fundo do coração por me acompanhar até aqui, espero que você deixe aquele like para ajudar pra caramba o canal, um comentário também é sempre bem-vindo e óbvio, se inscrever aqui se ainda não é inscrito, tá? Eu acho que fazer parte dessa tripulação pra você que é fã de One Piece é muito bom, somos a grande frota dos Chapéus de Palha, chegando aí aos 600 mil membros, beleza? Tamo junto, muito obrigado mais uma vez, um beijo no coração e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso galera, valeu!